Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu estou aqui para falar hoje sobre o livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Gente do céu, olha só. Esse livro tem o prefácio do O.G. Mandino, publicação oficial autorizada pela Fundação Napoleão Hill. Esse é um dos Napoleões que eu estou lendo. Napoleões. Enfim, o outro que eu estou lendo é Quem Pensa Enriquece. Entre os dois, já vou falar de uma vez. Gostei muito mais do Quem Pensa Enriquece. Então, o que eu tenho para falar sobre esse? Por exemplo, ele traz aqui: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Vocês querem que eu problematize ou não? Enfim, mas eu gosto dessa frase, ela sim é muito impactante. Se a gente pensar que tudo que desejamos podemos trabalhar para alcançar, legal? Temos empecilhos? Temos. Como lidar com isso? Ele não conta. Bom, o que ele traz aqui nesse livro é que ele traz como atitude mental positiva, como um amuleto. E aí ele traz algumas coisas sobre, por exemplo, você pode mudar o seu mundo, limpe as teias de aranha do seu pensamento, você usará e explorar os poderes da sua mente e algo mais. Você vai conhecer a pessoa mais importante da sua vida nas páginas seguintes. E esta pessoa é, obviamente, você. Sim. Se você está no começo das leituras que são um incentivo a você mudar de vida, a você se conhecer, beleza, vai fundo. Se você está no momento em que você já fez várias leituras, você consegue fazer terapia, consegue ter um processo de autoconhecimento através de yoga, autorreflexão, autoconhecimento, meditação, vai com calma. Agora, se você está num processo avançado, leia com bastante ressalvas este livro e tenha paciência, porque foi o que ocorreu. Como eu conheço muitas histórias, como eu já faço terapia há mais de 10 anos, e também tenho consultório, escuto muitas pessoas, eu sei que muitas dessas coisas que ele coloca aqui são aplicáveis, mas nós temos que medir como vamos colocar na nossa realidade. Por quê? É um outro universo. Ele fala sobre vendedores de seguros, como as pessoas conseguiam ter mais vendas. E hoje estamos vivendo um momento de pandemia do Covid, 2019 começou e nós estamos em 2021. Meu Deus, que bagunça! Peraí, 2020, 2021, nós estamos agora. Enfim, eu não vou fazer cortes porque eu gosto muito que a gente tenha essa naturalidade para conversar, tá bem? E aí, Vanessa, esse livro é um livro que eu vou perder meu tempo, então? Olha, perder tempo não, porque ele realmente traz coisas muito bacanas. Por exemplo, na hora que eu li ele, eu não curti. Mas conforme foi passando, eu tive dias mais desafiadores no meu trabalho, na vida como um todo, eu parei e me percebi mudando a minha atitude mental com relação às situações que eu deveria enfrentar. Então, olha, não é uma perda de tempo, porque eu realmente consegui tomar consciência dessa atitude mental positiva que eu deveria de ter para mim, naquele momento que eu percebi, né? Não que todo mundo tenha a obrigação disso, mas foi importante, foi bem interessante. E eu me peguei fazendo coisas bem que o livro traz. Mas já eram coisas que eu tinha lido em outros livros também. Então, posso colocar a responsabilidade disso no livro, que eu consegui ter um contato novamente. E também tem vários coraçãozinhos aqui que eu marquei e eu quero compartilhar com você, tá bem? Então, por exemplo, qual é a atitude mental correta? Geralmente é composta pelas características boas, simbolizadas por palavras como fé, integridade, esperança, otimismo, coragem, iniciativa, generosidade, tolerância, tato, amabilidade e bom senso. Então ele convida você a tratar essas palavras com maior atenção. E elas geralmente são um amuleto também de atitude mental positiva, quando eu coloco fé e esperança frente aos meus olhos para aquele problema. Então, como se fossem as lentes, né?
Aí eu acho interessante colocar que essa simplesmente é a página 30. Então ele está começando a introduzir o assunto para que você comece a entender como que a atitude mental positiva está aí na nossa rotina, no jeito de falar do dia a dia. E aí depois ele traz muitos exemplos. Olha, esse é um livro que conta a história de uma galera que eu não conheço. E eu não sei se você curte esse tipo de escrita, mas é uma escrita muito americanizada, claro. E eu eu gosto de trazer exemplos, eu acho que eu trago exemplos, mas eu sempre tiro o nome da pessoa, por questões éticas, enfim, mas também acabei me acostumando a focar no quê? No aprendizado. Enquanto nesse livro ele acaba focando na pessoa muitas vezes. E depois ele traz a interpretação para que você possa pegar esse aprendizado amarradinho. Então, ele tem três etapas, né? Ele apresenta o sujeito, ele apresenta a história do sujeito, ele faz a interpretação do sujeito com você e depois ele faz uma revisão de tudo que aconteceu naquele capítulo. Didático? Pode ser. Curti? Mais ou menos, tá bom? Então vamos lá. Um que eu botei uma exclamação aqui. Explicando em seu livro Imaginação Aplicada. Então ele traz também sobre o processo da imaginação. E eu acho isso muito incrível porque eu fiz um trabalho sobre imaginação e eu acho sensacional. Mas, por exemplo, ele traz também quais são as 7 virtudes. No campo do entendimento do Napoleão Hill, uma das 7 virtudes é prudência, a capacidade de se autogovernar e autodisciplinar pelo exercício da razão. Segundo ponto, fortaleza, força mental, que capacita uma pessoa a confrontar perigo e ou suportar dor e adversidade com coragem. É a posse da energia essencial para encarar aquilo que repele ou assusta. Ou suportar as agruras de uma tarefa imposta, implica em triunfo. Os sinônimos são peito, bril, raça e tutano. Tutano a gente conhece, né? Terceiro, temperança, moderação habitual no desfrute de apetites e paixões. Quarto ponto das virtudes, justiça, o principal ou ideal de tratamento justo ou ação correta, também a conformidade a esse princípio ou ideal, integridade. Quinto princípio, fé, confiança em Deus. Esperança, o desejo com expectativa de obter o que é desejado, ou crença que seja obtenível. Então voltamos àquela frase que eu coloquei aqui. Caridade, o ato de amar todos os homens como irmãos, porque são filhos de Deus. Ressalta a benevolência e boa vontade em dar a ampla compreensão dos outros, com tolerância bondosa. Então, olha só, gente, só pelo jeito de ler, vocês perceberam como é uma escrita mais rebuscada, uma escrita onde a pessoa do século passado, talvez, ele não tem muito a pegada da escrita que a gente está acostumado agora nesses livros de autoajuda, de autoconhecimento, enfim. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Eu tô acostumada, então não acho ruim, mas fica aí a dica, porque se você consegue verificar, você já percebeu qual é o tipo de leitura que você gosta, que te deixa mais fluida, talvez não seja essa. Então, fica atento aí que eu vou trazer para você depois, no próximo vídeo, o Sobre Quem Pensa Enriquece. E ele é comentado, uma versãozinha de bolsa, é muito bacana. Então, vai ser bem interessante para a gente poder comparar até os dois livros. Ah, Vanessa, mas qual que é a tua opinião, então, sobre esse livro? No final das contas, pontos positivos e pontos negativos. Temos que ler tudo com ressalvas. Você terminou o livro, Vanessa? Terminei. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu levei muito tempo para terminar essa leitura. E eu coloquei no meu Instagram, se você não conhece, é @psicóloga_vanessa_monte, onde eu expliquei que quando eu paro de ler um livro e percebo que eu estou levando mais tempo do que o planejado, e eu estou curtindo ou não estou curtindo o livro? O que está acontecendo? Eu trago essas perguntas de reflexão para mim. Porque às vezes pode ser que o tema que está me abordando, que está naquele livro, eu posso não estar me conectando, ou eu posso estar me sentindo incomodada, e aí é muito mais interessante. Então, as conclusões que eu cheguei nesse livro muita coisa não era da minha realidade, e principalmente que, ótimo, eu entendo que ele traz como atitude mental positiva, mas nós, na psicologia, temos outras maneiras de falar sobre isso.
São crenças autolimitantes, estilos de vida, enfim, são zilhões de maneiras de compreender esse fenômeno que eu passo a compreender junto com você em consultório e nós então trabalhamos para isso. Mas eu não vou chamar de atitude mental positiva. Nós vamos avaliar juntos como fazer isso e principalmente vamos ver uma maneira mais ajustada dentro de uma realidade possível e não numa realidade ideal. Então esse livro me incomodou por isso, mas ele também é muito lento, ele apresenta muitas histórias e eu não gosto desse tipo de leitura. Então, por isso eu acabei demorando muito mais tempo. Mas, se você percebe na minha fala tudo isso e te agrada, vai em frente. É um ótimo livro. Se você puder encontrar, pegar emprestado de um amigo, para não ter um gasto, talvez, para você saber se vai gostar desse autor, muito melhor. Porque assim a gente faz rodar todo um processo aí de conversar com o amigo, pedir a opinião do teu amigo, para que vocês possam discutir juntos e curtir o que foram os pontos mais relevantes. E como esse é um livro que vale a pena você anotar algumas coisas, tem um bloquinho de notas e ele também tem algumas atividades assim que ele traz. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Que ele traz algumas atividades que ele te propõe. Então, por exemplo, teve um que eu escrevi Plaft, então eu vou ler, tá? Página 288, terceira parágrafo. Uma coisa é saber a meta e outra é trabalhar na direção dela, escreveu o bispo Fulton do livro Life is Worth Living. Escolha suas metas, trabalhe na direção delas, dirija seus pensamentos, controle suas emoções. Entre em ação e assim você ordena o destino. Você pode encontrar a resposta se continuar procurando. Como? Uma ajuda importante é adquirir caráter. Enfim, o autor falou muito sobre caráter também durante o livro. Não vou falar aqui porque eu quero que você leia também, para que você possa chegar nas suas conclusões. Mas eu quero que essa frase fique aqui, pleft também. Uma coisa é saber a meta e outra é trabalhar em direção dela. Tudo bem? Então, só depois dessa, assim, já dá uma calma no coração. E aí, ele na página 299, começa uma análise do quociente do sucesso. Muitas pessoas estão trazendo isso na internet. Ele faz aqui, ó, uma lista para você marcar sim ou não. E aí, você tem que ser bem sincerão com você mesmo. São 4 páginas e meia para que você possa fazer uma conta no final e tal. É interessante. E, como sempre, eu acho que é muito mais fácil problematizar a resposta do que fazer uma conta e definir o que ela é, porque é assim que a gente vai se conhecer, é assim que a gente vai entender como isso está se aplicando no seu momento de vida e o que você quer fazer com isso, ok? Então, por exemplo, você está vendo na minha fala como várias coisas desse livro me despertam a dar continuidade em outra coisa? Ótimo! Então, é justamente para isso que eu acredito que ele escreveu, que ele se propôs e ele está incentivando a andar em frente, tá bem? E o andar em frente pode ser resolver pequenas coisas do seu dia a dia ou dar início a grandes projetos. Sinta-se à vontade. Tem que ser aquilo que faz sentido para você e para o seu momento de vida, tá ok? Se você quiser comentar, fala aqui, fala no meu Instagram, vamos conversar, porque esse é um livro que, olha, tenho ressalvas, curti, mas precisaria de algo mais? Precisaria. E aí depois eu trago o Quem Pensa e Enriquece do mesmo autor, tá bem? Então até mais tarde. Tchau, tchau!